Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você consegue cozinhar alguma coisa sozinho? Pegar um ônibus desconhecido? Ou até mesmo resolver um problema sem precisar ligar para alguém da sua família? Parece simples, né? Mas tem adultos com 25, 30 anos que não conseguem fazer nada disso sozinho. Não porque é burro ou preguiçoso, mas apenas porque nunca foi colocado em situações que ele precisaria se virar sozinho. E é exatamente disso que eu quero falar hoje. O que me fez amadurecer mais rápido do que algumas pessoas ao meu redor foi fazer totalmente o contrário do que muitos pais superprotetores fazem com seus filhos. E é irônico eu dizer isso, porque isso só aconteceu por eu ter tido uma certa liberdade para cometer os meus próprios erros e sofrer as consequências deles. Quando eu estava na adolescência, eu tinha amigos próximos que os pais não deixavam sair, ou eles mesmos preferiam ficar em casa, sem viver absolutamente nada diferente. Alguns recebiam tudo de mão beijada. Das tarefas simples às mais complexas, sempre tinha alguém da família resolvendo por eles. Chegavam nos 18 anos sem nunca terem botado a cara no fogão, sem saber pegar um ônibus e sem ter tomado uma decisão difícil por conta própria. Das duas, uma. Ou os pais sempre fizeram tudo por eles, ou eles nunca buscaram lidar com as coisas de forma mais individual. O resultado? Muitos deles hoje são adultos disfuncionais, porque nunca tiveram a chance de falhar enquanto o custo do erro ainda era baixo. Desde os meus 10 anos de idade, eu passava longos períodos em casa sozinho. A minha mãe trabalhava o dia inteiro para nos sustentar. Quando acordava, ela fazia o meu café, pedia para eu me arrumar para a escola e logo saía. Ir e voltar da escola era por minha conta, mas o almoço ela já deixava praticamente pronto. Mas eu precisava ir no fogão e esquentar, porque naquela época, infelizmente, a gente não tinha condições de ter um micro-ondas. E qualquer lanche ao longo do dia, eu mesmo resolvia. Quando eu chegava da escola, ela ainda não estava em casa, porque chegava bem tarde. Então, desde novo, eu aprendi a cozinhar, a limpar a casa, a pegar ônibus, ir ao mercado e resolver as coisas sozinho, porque era necessário. Me lembro, inclusive, que às vezes eu ia para casa de colegas que ficavam sem comer porque os pais não tinham feito nada e eles não tinham a menor capacidade de fazer sozinhos. Então eu mesmo fazia. Conforme fui crescendo, indo para o ensino médio, fui fazendo novas amizades, convivendo em ambientes novos, com pessoas muito diferentes entre si. Alguns tinham boas condições de vida, outros passavam por dificuldades sérias, alguns mexiam com coisas erradas, enquanto outros eram de igreja. E no meio disso tudo, eu sempre fui um bom observador. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque esse ponto mudou muito a minha forma de pensar. Com algumas pessoas aprendi a ter malícia, a enxergar o lado ruim das situações antes de entrar nelas, enquanto com outros aprendi a ter mais autonomia, a não depender tanto dos outros para resolver os meus problemas. Com outras, aprendi a ser mais firme, para não permitir as pessoas passarem por cima de mim, enquanto com outras, aprendi a ser mais humilde, para respeitar a realidade de cada um sem julgamento. Nenhuma dessas lições veio de um livro. Vieram de estar presente, de observar e de me expor a ambientes e situações que estavam fora da minha zona de conforto. Todas essas experiências se somaram aos erros que eu cometi. Erros pequenos, como sempre me machucar chutando asfalto jogando bola ou caindo de bicicleta, até erros grandes. E quando eu digo grandes, eu falo sério. Certa vez, em um dia de praia apenas com os meus amigos, eu decidi nadar sozinho até alto mar sem ter experiência nenhuma. Fui longe demais e me cansei. Nesse momento, acabei entrando em pânico e precisei ser salvo por um bombeiro que estava observando de um posto alto que eu estava me afogando. Não estou aqui romantizando isso, porque poderia ter terminado de um jeito muito pior. Mas o que ficou daquela experiência foi um aprendizado que nenhuma aula do mundo me daria. O respeito pelos próprios limites. E o que eu quero que você entenda com esse vídeo é simples. Você só amadurece de verdade quando se abre para viver as experiências da vida e comete seus próprios erros. Mas me entenda corretamente. Eu não estou te dizendo para sair arriscando sua própria vida, usar drogas ou tomar decisões que podem te destruir só para ganhar experiência. Não é isso. O que eu estou te dizendo é o seguinte: se você limitar as suas experiências, continuar trancado dentro de casa e nunca botar a cara para fazer as coisas sozinho,
você vai continuar sendo uma criança do ponto de vista funcional. Não importa a sua idade. Desde cedo, eu saía sozinho para a escola, para o mercado, para os rolês, e nesses momentos eu aprendia com as pessoas ao meu redor. E por meio delas, eu aprendi o que eu não deveria fazer, vendo as consequências que elas sofriam. Aprendi a malícia necessária para não ser manipulado. Aprendi a ser autônomo para não depender de todo mundo para tudo. Aprendi a me virar. Cozinhava, lavava, limpava, arrumava, saía sozinho, pegava ônibus, às vezes ia até para outra cidade e cometia erros no processo. Como a vez em que peguei o ônibus errado para outra cidade e tive que dar meu jeito para voltar para casa, sem celular, sem dinheiro sobrando, sem ter ninguém para ligar. Só eu e o problema. Parece simples, mas foi nesse tipo de situação que eu entendi que sou capaz de resolver as coisas, que o mundo não acaba quando algo dá errado, que sempre tem uma saída para quando você não entra em pânico. Isso é o que os erros te ensinam quando você tem coragem de encará-los. Não é sobre sofrer desnecessariamente, é sobre entender que cada vez que você enfrenta algo difícil, algo incerto, algo que te desafia, você sai diferente do outro lado. Sai mais preparado. E o custo de errar aos 14, 16, 18 anos é muito menor do que dos 25 aos 30. Porque quando você é jovem, o erro é uma lição. Agora, quando você é adulto e nunca errou antes, um erro pode ser uma catástrofe. E o aprendizado tardio não é impossível, mas é muito mais doloroso. Os custos são maiores e as consequências mais sérias. Então, o meu recado aqui não é para você matar aulas, usar drogas ou tomar uma decisão idiota achando que vai amadurecer com isso. É para você viver experiências, não necessariamente perigosas, mas desafiadoras, que te tirem da zona conhecida e te obriguem a resolver algo sozinho. Conhecer novas pessoas, frequentar ambientes diferentes, sair da bolha e guardar essa frase: observe as pessoas ao seu redor e aprenda prioritariamente com os erros delas antes de cometer os seus. Porque essa é a forma mais inteligente de evoluir. Você não precisa quebrar a cara em tudo para aprender. Parte do aprendizado vem de estar com os olhos abertos para as coisas que acontecem ao seu redor. Mas quando você errar, e vai errar, não fuja da consequência. Encare, processe e entenda o que te trouxe até aquele ponto. E não repita. Porque no final, maturidade não é uma questão de idade. É uma questão de quantas vezes você enfrentou algo difícil e saiu do outro lado de pé. E você não vai conseguir viver isso vivendo dentro de uma bolha. A maioria das pessoas vai assistir esse vídeo, concordar com tudo e não mudar absolutamente nada. Mas se você for diferente e realmente levar isso a sério, daqui a alguns anos vai olhar para trás e ver que todas as experiências e erros que você cometeu foram o que te trouxeram aonde vocês estão. E também mudou quem você é. Maturidade não se compra, não se herda e nem vem com a idade. Ela vem apenas com a vivência. Então vai lá e viva!